Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast espírita do Movimento Espírita de Catu. Eu me chamo Felice Stephanie e hoje convido a vocês a me escutarem até o final, que hoje o tema está maravilhoso. Vamos falar sobre a justiça divina na prática, né? Fazendo a relação do nosso jornal Evoluir, que tem como tema o retorno, a justiça divina na prática. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos pedir discernimento a Deus para que possamos compreender neste dia, nesta tarde ou nessa noite, a mensagem do Cristo, né? A verdadeira mensagem, aquela que nos faz refletir, nos faz evoluir e principalmente nos transformar, né? Então vamos começar. Vamos conversar sobre um tema profundo e ao mesmo tempo muito consolador, que é a justiça divina, mas não como um conceito distante ou complicado, e sim como algo que a gente pode sentir, viver, perceber no nosso dia a dia, e especialmente à luz da doutrina espírita, que nos ajuda a entender que nada é por acaso e que Deus é infinitamente justo e bom. E a gente começa a se perguntar, né, o nosso dia a dia. E uma pergunta bem frequente é: você acredita que tudo tem um motivo? Quantas vezes, diante de uma dor, uma perda ou uma injustiça, nosso coração se enche de dúvidas? E é natural perguntar, né? Por que isso está acontecendo comigo? Será que é justo? Ou será que Deus me esqueceu? Mas a doutrina espírita nos convida a enxergar além do agora e nos lembra que tudo tem uma causa justa e necessária. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 115, fala assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, nossa caminhada tem um propósito: crescer, aprender e evoluir. E é nesse processo que os desafios não são castigos, mas oportunidades de aprendizado, né? É uma justiça que educa e que não pune. A justiça divina não é vingativa nem imediatista. Ela educa, ela orienta e transforma. No livro Céu e Inferno, né, de Kardec, Kardec afirma assim: a pena é sempre proporcional à falta cometida, mas jamais ultrapassa o necessário à reparação. Né, tá lá no capítulo 7, né, do Códigos Penais da Vida Futura. Ou seja, o que vivemos hoje pode ser reflexo de ações de ontem, dessa vida ou de existências anteriores. Mas sempre, sempre, minha gente, meus irmãos, sempre, sempre, com o objetivo de nos regenerar, não de nos destruir. É como uma escola. Se errarmos uma prova, não somos expulsos. Somos chamados a estudar mais, a tentar de novo até aprender. Somos os construtores do nosso destino. A doutrina espírita traz uma verdade poderosa, que diz assim: a cada um segundo as suas obras. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Isso não quer dizer que nós somos condenados para sempre por nossos erros. Não, 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 nada disso. Muito pelo contrário, significa que temos o poder de mudar, de melhorar, de reconstruir o nosso caminho, e graças a Deus por isso. Aí é que está a misericórdia divina também. E Emmanuel também nos ensina lá na psicografia por Chico Xavier que não há dor injusta nem sofrimento sem razão. Cada lágrima é um ensinamento e cada queda é uma lição. Quase um poema, né, gente? Mas como vemos essa justiça no cotidiano? Como é que a gente consegue enxergar essa justiça no nosso cotidiano? A doutrina espírita também nos convida a enxergar a vida com outros olhos. Ela nos mostra que Deus é infinitamente bom, justo e sábio. Nada acontece por acaso. E mais, tudo que vivemos tem uma razão de ser, mesmo que agora a gente não consiga entender. A justiça, ela é amorosa e ela é paciente. Ela nos orienta. Sabe aquela situação difícil que você enfrentou e tempos depois percebeu quanto aprendeu com ela? Pois é, a justiça divina age aí. Muitas vezes em silêncio, mas sempre com propósito. Cada espírito ele é responsável pelo próprio destino. E que colhemos o que plantamos, não como punição, jamais,
mas como uma forma de aprendizado. Isso nos leva a uma verdade libertadora. A boa notícia é que temos sempre a chance de recomeçar, de fazer diferente, de crescer espiritualmente. Deus, como Pai amoroso, não quer que sofremos, né, eternamente. Sofrimento, ele não é eterno. Sofrimento, muitas vezes, é um chamado à reflexão, à mudança de rota, né? O despertar da consciência. E quando olhamos a vida com outros olhos, né? Com olhos do espírito imortal, percebemos que cada experiência tem valor, que cada lágrima pode ser transformada em lição e que a justiça de Deus se manifesta através da misericórdia, da reencarnação e da oportunidade de evoluir. É sempre uma oportunidade para a gente evoluir. E a gente precisa encarar nossas situações da nossa vida cotidiana como um verdadeiro aprendizado, né? Como exemplos simples que a gente passa no nosso dia a dia. Aquela pessoa que a gente ajudou e nunca retribuiu, mas pelo menos fez a gente crescer em generosidade. Olha aí o lado bom. Né? A dor da perda, que faz a gente valorizar cada dia mais a presença daquele ente querido, né? Enquanto na carne. A dificuldade financeira também, que ensina o valor da simplicidade, da confiança, é, do não ter excessos, tudo isso. Tudo isso são expressões da justiça divina em ação. Não é que Deus quer que a gente sofra, não. Mas ele permitiu que a experiência acontecesse para o nosso crescimento. Então, vamos pensar juntos aqui, né? Quando uma dor nos leva a refletir e a mudar hábitos, a justiça divina está agindo. Quando uma dificuldade nos ensina a ter fé, paciência e humildade, ela está presente. E quando o perdão nos liberta de um fardo que carregávamos há muito tempo, é ela que nos conduz. Ela se manifesta não apenas nos grandes acontecimentos, mas principalmente nos detalhes, nas relações, nas provas e até nas alegrias da vida. E, novamente, citando o Livro dos Espíritos, na questão 258, nos explica que antes de reencarnar, o espírito escolhe as provas que irá enfrentar como parte de seu progresso. Então, diz assim, a questão 258. É ele mesmo que escolhe o gênero de provas, porque há de passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Isso nos mostra, meus irmãos, que há justiça até mesmo naquilo que não entendemos no presente. Né? E aí a gente para refletir. E quanto à justiça humana? E aí? E quando a justiça humana falha? Nem sempre a justiça dos homens acerta. Pessoas boas sofrem e pessoas más parecem triunfar. Mas a doutrina espírita, ela vem para nos consolar e nos esclarecer que a justiça de Deus se cumpre, às vezes nessa vida, mas nem sempre. Com a certeza, ela se cumpre na vida espiritual. E isso é o mais importante. E não sou eu que estou dizendo isso não, afirmando isso não. É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 7. Então, mesmo que algo pareça sem sentido, confie. O tempo de Deus é diferente do nosso. A justiça divina não falha, não se esquece e também não se apressa. Ela age com sabedoria e amor. E a gente para a gente refletir, né? Como viver com mais confiança, né? Como ter confiança na justiça divina. E aí eu digo a vocês, meus irmãos, quando a gente aceita as provas com humildade, a gente entende que são lições, né? Quando a gente faz o bem sempre, mesmo quando não somos reconhecidos. Quando a gente perdoa as pessoas que nos ofendem, sabendo que cada um responde por si. E, acima de tudo, praticando a fé ativa. Aquela fé que age, aquela fé que confia e, principalmente, aquela fé que transforma. Como está no Evangelho, fora da caridade não há salvação. A justiça divina, ela não quer nos punir. Ela quer nos salvar pelo amor e não pela dor. E a caridade é o caminho mais direto para isso. E para encerrar, meus irmãos, digo a vocês, a justiça divina não é apenas um conceito filosófico. Ela está no nosso cotidiano, nos convites diários à paciência, ao amor, ao perdão, ao recomeço. Vamos lembrar sempre, Deus é justo, mas também é Pai. E nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. E para a gente encerrar, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e para a gente entender que a justiça divina, ela nunca falha. Ela vem na medida certa, do jeito que a gente possa carregar. E se a gente enfrentar isso com humildade, é uma lição aprendida. A gente não vai perder a nossa reencarnação. Senhor da vida, Pai justo e bondoso, nesse instante de calma,
Queremos agradecer pela tua justiça, que é feita de amor, paciência e misericórdia, mesmo quando não compreendemos os caminhos que precisamos trilhar. Confiamos que cada passo tem um propósito e que tudo que vivemos coopera para o nosso progresso espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar com serenidade as provas da vida, a confiar no tempo certo das respostas e a lembrar que nenhuma dor é eterna, como quando buscamos Sua luz. Ensina-nos a agir com justiça, a julgar com compreensão e a viver com fé. Que possamos ser instrumentos do bem, espalhando a paz, o perdão e a esperança por onde passarmos. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos, fortalece nossa coragem e guia-nos. Guia-nos com a luz do Cristo no caminho do amor e da verdade. Que assim seja. Obrigada. Até a próxima.